Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Corinthians e São Paulo empatam por 0-0 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Flamengo derrota Vasco por 2-0. Internacional e Grêmio não mexem no placar na Arena Beira-Rio. Você também confere: Cruzeiro bate Atlético Mineiro por 2-1 e fica com uma mão no título do Campeonato Mineiro. Tudo sobre os primeiros jogos das finais dos estaduais pelo Brasil, Campeonato Pernambucano, Baiano, Cearense e muito mais. Você confere agora no Jornal Sport News. Final do Campeonato Carioca, primeira partida, Vasco 0, Flamengo 2, um jogo disputado, principalmente na primeira etapa. O Vasco pouco atacou, o Flamengo teve um pouco mais de posse de bola, Flamengo marcando mais na saída de bola. O primeiro tempo foi um jogo mais páreo, no segundo o Flamengo foi um pouco mais agressivo. No primeiro tempo, onde a partida foi mais disputada, mais dura e escassa em oportunidades, para o Flamengo principalmente, a equipe conseguiu depender de um jogador apenas, e esse jogador era o Gabigol. Ele era o cérebro da equipe e o Flamengo fundamentalmente atacava pelo bombardeio aéreo. É uma bola aérea que ajudava muito a equipe dirigida pelo Abel Braga. Abre uma boa vantagem, joga bem e mostra que tem cacique para ganhar a final. Sobre o Vasco, achei que aproveitou mal as oportunidades que teve no primeiro tempo. Poderia ter segurado melhor as pontas, teve boas chances, talvez um jogo mais coletivo nos contra-ataques, uma equipe que não fosse tão defensiva, atacasse um pouco mais, ousasse, principalmente depois do 2-0 do Flamengo. Essa equipe não existiu. Parabéns ao Bruno Henrique, um jogador que se mostra fundamental e muito importante em horas difíceis do Flamengo. O jogo terminaria em 0-0 se não fosse o brilhantismo do atacante flamenguista. Flamengo abre uma ótima vantagem para a partida de volta. Falando sinceramente, se o Vasco repetir a postura de hoje, não atacando o Flamengo, deixando o Flamengo com posse de bola, porque não é possível o Vasco, na sua partida de mando de campo, nem tanto porque jogou no Newton Santos, deixar o Flamengo com posse de bola. Flamengo com a posse de bola não é boa coisa. Com o Gabigol, com o Bruno Henrique. No segundo tempo, o Vasco se acomodou ainda mais, porque viu que o Flamengo não estava em um bom dia de efetividades e também se acomodou, não quis atacar e ficou apenas na defensiva para jogar com o regulamento debaixo do braço. Mas não é assim que funciona. Então, a equipe do Vasco jogou mal, jogou muito mal e dificilmente vencerá a partida. Diria que o Flamengo está com uma mão na taça de campeão carioca, porque fez uma partida excepcional, principalmente no segundo tempo. Depois dos 2 gols do Flamengo, a equipe do Vasco ficou ainda mais apavorada. Gostaria de dar parabéns ao Bruno Henrique pelo seu protagonismo e pelo jogo coletivo que a equipe do Flamengo protagonizou. Uma bela atuação, uma das melhores do Flamengo até aqui no Campeonato Carioca. Tá de parabéns o Mengão, 2 de Bruno Henrique, Flamengo 2, Vasco 0 na primeira final do Campeonato Carioca. Coletiva do técnico Abel Braga falando após Flamengo 2, Vasco 0, final do Campeonato Carioca, primeira partida. Mas eu quero saber, em relação à entrada dele no time, a movimentação toda do meio campo de criação, do meio para o ataque. O que ele ganhou nessa entrada dele? Mas esse time, esse mesmo time que eu tô falando aí, que trabalha muito, que é muito unido, que é muito fechado, que é muito humilde, muito simples. Em 20 jogos ele perdeu somente 2. Então, o que fez o Arrascaeta entrar? Ele vem num momento bom, se adaptou melhor ao grupo. No Flamengo, no Cruzeiro, tu lembra que demorou 2 anos para ele assumir titularidade. Aqui, com 3 meses, ele já teve a chance. Esse jogo sem treinar. Então não deixei de correr até um certo risco por causa disso. Mas teve uma atuação muito boa. O Diego entrou, teve uma atuação muito boa. O Lincoln começou a treinar muito bem, já mereceu a oportunidade de entrar. É para mostrar a ele que
O profissionalismo tem que estar sempre 100% em primeiro lugar. É um menino de qualidades ímpares. Estou contente com a produção, cara. Fazer tudo para ter uma semana de trabalho, uma coisa surreal. Se você vê hoje nossos escanteios, ganhamos 2 vezes por ter feito 2 gols, mas na maioria perdemos. Nas faltas não fizemos nenhuma ensaiada, porque não treinamos. Então vamos seguir. Essa semana nós temos tempo para treinar. Abel, essa semana realmente é verdade. O Flamengo tem tempo para treinar, mas tem muito pouco tempo de domingo que vem até o compromisso da Libertadores, porque com o jogo no Equador a viagem deve ser na segunda-feira. E aí a minha pergunta é a seguinte: apesar de estar longe da decisão, você acha que vai dar para mandar força máxima a campo no domingo, com um compromisso tão importante da Libertadores na quarta? Campeonato Gaúcho, final, Grenal, Grêmio 0, Internacional também 0. Pra falar a verdade, essa partida foi um grande vexame, principalmente para a equipe da casa, pro Internacional, que começou com o mando de campo e foi totalmente dominado pelo Grêmio. O Inter foi massacrado pelo time do técnico Renato Portaluppi, que mais uma vez foi muito agressivo, teve as melhores oportunidades da partida, como você vê aí, e se não fosse o goleiro Marcelo Lomba, coisa pior poderia ter acontecido, a não ser a vexatória partida no Beira-Rio. Se seguir assim, o Grêmio já está com uma mão na taça do Campeonato Gaúcho. No segundo tempo, a equipe colorada, dirigida por Odair Helman, melhorou, começou a atacar, começou a chutar no gol, para falar a verdade. E teve uma oportunidade perigosa que foi prontamente defendida pelo goleiro do Grêmio, mas impôs dificuldades no segundo tempo. No primeiro, foi apenas atacado, não teve posse de bola, não teve criatividade, errava a maioria dos passes. Portanto, uma coisa horrível. O Internacional foi péssimo nessa partida e deu um saldo horrível. Aí a defesa do goleiro do Grêmio é uma das oportunidades mais perigosas. Depois que o Inter começa a tomar gosto da partida no segundo tempo, as coisas melhoram. O Grêmio recua um pouco, mas segue tendo as principais oportunidades da partida. E esse é o estilo do Grêmio. Só no segundo tempo que o Internacional foi perceber a besteira que estava fazendo ao ficar na retranca. Não adianta mais. O jogo vai ser decidido na Arena do Grêmio e lá o Grêmio tem maioria de torcedores, tem maioria de torcedores, tem um futebol melhor. O Internacional, consequentemente, dependendo dos paradigmas que a partida estiver tomando, vai ter que ir pra cima. E só fez isso no segundo tempo. E o Inter tem uma defesa muito boa, com o Marcelo Lomba, com bons zagueiros e tem um ataque efetivo também. Agora estava ficando uma equipe só defensiva e o Grêmio apenas atacava. E o Grêmio estava sabendo fazer isso. O Inter não marcava e se marcava muito mal. Dava espaço para a velocidade gremista tomar conta de campo e atacar a sua meta. Ainda bem que o Marcelo Lomba estava em um ótimo dia, os atacantes do Grêmio nem tanto na finalização, você vê aí, perderam muitas oportunidades claras. Se for o Internacional do primeiro tempo e o Grêmio do primeiro tempo, não teria dúvidas em afirmar que o Grêmio é o grande favorito a ganhar o título do Gaúcho de 2019. Se for o Inter mais aguerrido, um Inter que sabe marcar, sabe acuar o adversário, sabe se segurar, como foi na segunda etapa, em um Grêmio que não conseguiu tirar espaços e avançar a defesa do Internacional, como foi na segunda etapa, digo que o Inter é favorito. Tudo vai depender da maneira que as equipes vão jogar em comparação com a partida de ida. 0-0 no Beira-Rio, o Inter melhorou no segundo tempo, o primeiro tempo foi do Grêmio, segundo tempo foi do Inter e ficou assim, Grenal tenso no Beira-Rio. Grêmio 0, Internacional 0. Coletiva do técnico Renato Gaúcho falando após Grêmio 0, Internacional também 0, primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Saísse em vantagem aqui hoje do Beira-Rio, até pelas oportunidades que criou, né? Não só, por exemplo, o lance do Everton com o goleiro, mas até em outros momentos em que aquele último passe ali que acabou escapando. Foi exatamente isso. A gente faltou um pouquinho de capricho, né? No último passe. E
e nós poderíamos ter saído aqui com a vitória. Mas foi um bom Grenal, bem disputado. As duas equipes tiveram algumas oportunidades de cada lado. Uma final assim mesmo, principalmente quando você tem um Grenal pela frente. Gostei bastante da minha equipe. A minha equipe buscou o gol o tempo todo. Infelizmente pra gente estava previsto, né? Estava previsto a parada técnica, foi no melhor momento da nossa equipe, mas faz parte. Eu acho que acima de tudo também tem que dar parabéns ao Voaden e a equipe toda dele, que realmente eles tiveram uma arbitragem nota 10. Renato, se faltou a finalização ali na frente, em compensação, a defesa do Grêmio segue segura, segue firme, segue com apenas um gol dentro do Campeonato Gaúcho. E se o Grêmio sair campeão, será de forma invicta, que não acontece desde a década de 60. E hoje a dupla de zaga do Grêmio acabou anulando o Guerreiro, né, que é o grande nome do Inter. O Guerreiro, todo mundo sabe, né, das qualidades dele. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente buscar o título, né? Independente se nós formos tomar um gol ou não. Eu acho que o mais importante de tudo é o título. Está em jogo também a invencibilidade. Mas o título é mais importante. Dependendo do que acontecer quarta-feira, a gente tem que ter, no mínimo, a mesma disposição para que a gente busque o resultado que nos interessa, né? É difícil, sim, é difícil. Mas dentro da arena, com o apoio da nossa torcida, vamos pro... Clássico paulista majestoso, primeiro jogo da final do campeonato, São Paulo 0, Corinthians 0. Só deu São Paulo nessa partida. Cássio mais uma vez foi o grande destaque. Se não fosse por ele, ai meu Deus do céu, qual seria o resultado dessa partida? Jogo totalmente dominado pelo São Paulo, com polêmica no VAR. E vou falar logo, primeiro, o pênalti não existiu. Nem com a bola batendo no braço do Ralf, que seria a favor do São Paulo, muito menos com a simulada do Henrique dentro da área, que foi puxão, mas não foi para ele cair. Existiu um puxão, mas isso é do futebol, se chama contato. Aos chorões que ficam aí, como o Palmeiras, critiquei quando o Palmeiras fazia isso e o Corinthians faz de novo. Só não dou nota 10 para a arbitragem por conta da demora de quase 5 minutos para decidir um lance que era simples. Não precisava nem consultar o VAR. Era não e não. Tivemos uma partida totalmente dominada pelo São Paulo. Cássio foi um grande destaque, fez defesas espetaculares, praticamente tirou uma bola de dentro do gol. Ele e a defesa do Corinthians, que foram impecáveis. Corinthians pouco atacou, ficou na retranca diante do São Paulo no Morumbi, que o André Sanches disse que era favorito, e o Corinthians jogou como se o São Paulo fosse favorito mesmo. Agora o jogo na Arena Corinthians irá pegar fogo. Espero que sem polêmicas na arbitragem, porque desse jeito não dá. Não houve pênalti nessa partida, a arbitragem foi coerente, a arbitragem muito boa. São Paulo não reclamou e o Corinthians não deve reclamar também. Você vê aí mais uma bela defesa do Cássio no segundo tempo. O Corinthians melhorou, começou a atacar um pouco mais, acordou para a partida, mas não deu tempo de vencer o tricolor paulista, que deteve o domínio da posse de bola e das ações ofensivas da partida. O Volpi foi bem quando exigido, ele foi muito bem, conseguiu desempenhar um bom papel. Gostei da atuação do goleiro do São Paulo, apesar de pouco exigido. Na partida de volta, o será bem mais. Você vê aí, São Paulo teve as esmagadoras oportunidades da partida, com muita velocidade, interligação no meio campo que estava faltando no campeonato, e melhora muito. Agora o Corinthians tem que tirar essa dependência do Cássio. Desse jeito não dá. O Cássio não pode ser o ator central do Corinthians. A defesa tem de melhorar, a marcação também. Mas o jogo, no geral, deixou a desejar. Queríamos um jogo muito mais emocionante, sem domínio das equipes. O Carille deu uma sacudida no Corinthians no intervalo, precisava. A equipe estava muito mansa, não atacava. O único chute, se eu não me engano, foi do Ralf. E o São Paulo muito agressivo. O Cuca muda a filosofia de trabalho. Diferentemente de quando jogava com o Jardine e com o Mancini, o São Paulo foi agressivo nessa partida. Foi a equipe que deteve o domínio das ações, foi pra cima, sem medo de levar um contra-ataque. Teve as melhores chances e o Corinthians assistiu isso passivamente. Não poderia ter assistido. E mais uma vez, o Cássio salva o Corinthians.
É impressionante. O Cássio é o melhor goleiro do Brasil. Ele tirou uma bola de dentro da rede. Falando mais uma vez sobre a arbitragem muito boa. Não interferiu muito na partida. Não foi pênalti quando bateu a bola no braço do Ralf. Não foi pênalti no final, porque no futebol existe contato. E foi um contato, ele puxou a camisa, mas não era suficiente para o Henrique cair no chão. E outra coisa, a demora da arbitragem. Não é possível que 3 minutos para resolver um lance simples daquele, nem precisava do VAR, já que ele queria ver para não restar dúvida. 1 minuto no máximo. Não se pode atrasar a partida desta maneira que atrasaram. Isso prejudica a qualidade do espetáculo. Agora a partida de volta será um espetáculo. Creio que com o São Paulo, mas contido. São Paulo não irá ser tão agressivo como foi na partida de hoje, tão dominante, nem o Corinthians tão defensivo. Afinal, o São Paulo jogará fora de casa e o Corinthians dentro. As posturas mudam, mas creio que o caso continuará sendo o protagonista. São Paulo dominou totalmente o primeiro tempo, o Corinthians melhorou na segunda etapa. O São Paulo empata por 0-0 com o Corinthians na primeira final do Campeonato Paulista, muito emocionante e, como já esperávamos, com muita polêmica no apito da arbitragem dessa partida, que foi muito coerente, muito boa. O São Paulo jogou muito melhor que o Corinthians. Parabéns, Cuca, fazendo um brilhante trabalho da equipe do São Paulo em apenas 2 partidas. E aí o escanteio do Corinthians melhorou significativamente na segunda etapa. Percebeu que precisava mudar e mudou. Isso é importante. Mas no geral a partida deixou a desejar. Queria um jogo mais disputado, mais laicar. Não foi o que aconteceu. Também não foi uma belíssima atuação do São Paulo. Foi uma atuação boa. Salvaguardas algumas coisas erradas que o São Paulo fez. Mas foi muito melhor que a do Corinthians. Coletiva do técnico Fábio Carille falando após Corinthians 0, São Paulo 0, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Segunda fase, né? A gente fica incomodado com a situação de saber que pode jogar mais, mas tá tudo dentro de uma normalidade, essa questão assim de mudança de elenco e o Corinthians é muito detalhista, não estou falando do Fábio Carille não, o Corinthians desde o mando de 2008, depois Tite e eu, é muito detalhista em alguns detalhes. É muito detalhista em algumas situações e isso requer tempo para acertar. Como é que é para você, Carille, agora também segurar um pouquinho a ansiedade, porque você já está na história do Corinthians, mas faltam 90 minutos para você entrar ainda mais na história, que é conquistar um tricampeonato que outros técnicos até com mais tempo de carreira, mais consagrados, nunca conseguiram e uma marca realmente histórica, né? Eu sei que é muito normal essa ansiedade, esse frio na barriga, histórico. Eu não gosto de ficar lendo muito, mas é claro que as notícias chegam. Só que assim, eu não trato uma situação dessa de hoje, situação de brasileiro de 2017, paulista de 17 e 18, isso eu não trato como uma pressão, eu não trato como um peso, e sim, pra mim, cara, é um privilégio, cara, participar desses momentos, cara, isso é um privilégio, isso é o máximo pro atleta, pra uma comissão, pra uma diretoria que trabalha junto. Então, sim, vamos trabalhar, pensar muito nesse campeonato que tá tão valorizado, que é a Copa do Brasil agora, mudar a chavinha, ser bastante inteligente do que a gente vai fazer lá, para depois a gente voltar a pensar no São Paulo, né? Mas é isso, cara, é um privilégio muito grande ser técnico desse time, do jeito que as coisas aconteceu. Então, quando começo a ficar muito ansioso, eu começo a trazer essa palavra assim de privilégio, pô, sou abençoado, aí eu me acalmo, entendeu? Mas assim, vamos por etapa e pensar na Copa do Brasil agora. Carille, exatamente. Boa noite. Coletiva do técnico Cuca falando após São Paulo 0, Corinthians 0 no Morumbi, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O que imaginar do Corinthians? O que imaginar para o jogo da volta agora? A dificuldade que todo time tem quando pega uma defesa bem montada, como é a defesa do Corinthians, principalmente em jogos quando eles jogam fora de casa, né? O Corinthians é um time que não faz a linha do impedimento lá na frente, retrocedem bem, defendem até
a intermediária, então te oferece um arremate de média distância, como a gente teve a chance do arremate com o Luan, que passou perto, do arremate do Hernanes, que passou muito perto, outras ocasiões até que a gente teve de fora da área com o Hernanes, que o Cássio defendeu. Então são jogadas que poderiam ter saído pelo menos um gol, né? E não seria também injusto o placar se a gente tivesse vencido. Agora, em casa, o Corinthians tem tido uma postura diferente dessa. A gente tem visto os jogos, né? Até o próprio confronto com o Santos, quando jogaram em casa, jogaram muito bem e mereceram vencer. Cuca, eu queria a sua leitura sobre os lances polêmicos do jogo de hoje, se você teve acesso às imagens, e o que é que você tem achado da utilização do árbitro de vídeo? Eu fui lá conversar com o quarteto, né, da arbitragem. A gente tem que ter paciência, porque o VAR ele veio para corrigir algumas injustiças que porventura possam ocorrer, como teriam ocorrido em outras partidas, até com a gente mesmo. E a gente tem que ter paciência, mas eles têm que ser um pouquinho mais rápido nisso, né? Porque falta 1 minuto para acabar o jogo. Se fica 4 minutos parado, aquele minuto já vai ser engolido, porque esfria o jogo, esfria tudo. Quando é um lance interpretativo, eu acho que o árbitro tem que ser chamado e ver como foi o lance na bola na mão do Ralf. Ele tem que ser chamado e interpretar, é ele que manda. Quando é um impedimento, como houve, estava bem na minha frente a bola cruzada do Wagner Love, se não há o impedimento, havia o pênalti do Hudson, é visto, mas houve o impedimento e ele disputou a jogada. Então, eu acho que tem que ser mais rápido isso, né? Vim para o árbitro já saturado, foi impedido, pronto, não precisa... Final do Campeonato Mineiro, primeira partida, Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 1. Mais uma bela partida do Cruzeiro diante do seu maior rival, o Atlético Mineiro, apesar de uma partida disputada, 2-1, resultado apertado. Marquinhos Gabriel, que dá muito certo no Cruzeiro, assim como o Rodriguinho, um dos maiores criadores de oportunidades ofensivas da equipe do Cruzeiro, abriu o placar para a equipe cruzeirense na partida diante do Galo. O Fred foi muito importante, mais uma vez tendo oportunidades perigosas, ajudando o Cruzeiro. Inclusive no final ele teve um gol anulado pela arbitragem, na minha convicção muito bem anulado. Ricardo Oliveira, aos 10 do segundo tempo, empata para o Galo. Ali o jogo se tornava disputado, as equipes queriam vencer, queriam levar uma vantagem e o jogo fica muito aguerrido. E temos um Cruzeiro melhor no conjunto, um Cruzeiro que ataca melhor, tem um bom meio campo, sabe se defender melhor. Léo aos 15 do segundo tempo, 5 minutos depois, faz Cruzeiro 2-1 e deixa o Cruzeiro com uma mão na taça de campeão mineiro de 2019. Parabéns à equipe do Cruzeiro. Agora não tá nada perdido não, hein? O Galo tem time, tem o Ricardo Oliveira, que é um atacante matador na Libertadores, na pré-Libertadores. Ele fez 3 no Danúbio, de uma vez só. Então o Galo tem poder de reação, apesar de estar em uma fase ruim, apesar de ter praticamente sido eliminado da Libertadores, o Galo tem força. E o Cruzeiro não pode achar que tá nada ganho, apesar do Rodriguinho, do Marquinhos Gabriel, do Fred, de todos os jogadores que tem bons no meio campo, na lateral, o Léo. Apesar disso, não está nada ganho. O jogo de hoje mostrou um jogo muito disputado. O Cruzeiro está de parabéns pelo conjunto que foi melhor. O meio-campo, mais uma vez, articulando ótimas jogadas. A equipe sabe o que fazer com a bola. E o Atlético sai com aquele gosto de que poderia ter feito um resultado melhor. Se tivesse investido um pouco mais, controlado mais o Cruzeiro, feito uma marcação mais acentuada, uma marcação mais rápida, tivesse colocado jogadores mais velozes. E isso de demitir técnico na véspera de clássico de decisão não dá certo. Demitiram a Gig do Internacional. O Internacional no jogo seguinte, antes do clássico, levou 5 do Grêmio. Não é o caso aqui. Mas não é bom mudar de filosofia de trabalho da noite pro dia. Não é assim. Se queria demitir o Levi, que demitisse depois da final. Vou aqui
aquilo que... Coletiva do técnico Mano Menezes falando após Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 1, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Valorizando e vendendo caro a derrota. O que você achou do clássico? Além do resultado, claro que é sempre bem-vindo, o Cruzeiro inverteu uma vantagem para o segundo jogo, mas te agradou o que o Cruzeiro produziu hoje? Bom, primeiro, contente com a vitória, acho que demos um primeiro passo em direção à conquista do título. E eu esperava exatamente um jogo assim, o Cruzeiro esperava exatamente um jogo assim, né? Penso que podíamos ter rendido um pouco mais. Penso que em determinados momentos fizemos escolhas um pouco apressadas, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo voltamos um pouco mais tranquilos, né? Mas a gente não tinha nenhuma ilusão sobre as dificuldades que nós íamos ter diante de um adversário tradicional, como sempre foi, num clássico como se joga aqui em qualquer lugar. Então, nos deixa contente. Acho que nós podemos trabalhar uma semana já com base bem nessa realidade objetiva, com as escolhas do adversário, com postura do adversário, com jeito de saber encontrar as soluções que precisamos encontrar para confirmar essa condição que hoje demos o primeiro passo. Mano, e o quão é importante essa condição agora do Cruzeiro ter revertido essa questão da vantagem do Atlético, podendo aí empatar para ser bicampeão consecutivo aí do Mineiro? A questão básica é que o Atlético vai atacar o Cruzeiro no segundo jogo. Precisa atacar o Cruzeiro no segundo jogo. E esse fato cria uma nova situação para a partida. A partida foi jogada muito, na sua grande totalidade, com o Cruzeiro com a posse e o Atlético jogando em seu campo com as linhas bem baixas, bem próximo à área. Acho que isso muda a característica do jogo. Esse primeiro passo, essa reversão da vantagem. Em Pernambuco, com gol irregular, Ezequiel faz 1-0 para o Sport no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, diante do seu rival Náutico. No Campeonato Alagoano, CSA e CRB, o grande clássico, você vai ver agora o gol da vitória do CRB, contra-ataque puxado, ele vai sozinho, ele vai, camisa 99, mete na ponta, dá pro camisa 8 que bate de fora da área e faz um belíssimo gol, camisa 11 inclusive, e faz um belíssimo gol para a equipe do CSA 1, CRB 0, primeiro jogo da final do Campeonato Alagoano. Os gols da vitória da equipe do Fortaleza, 2-0 para cima do Ceará. Você confere o primeiro gol da partida da final do Campeonato Cearense, do camisa de número 7 da equipe do Fortaleza. Estádio lotado, Fortaleza jogou melhor, bem melhor que o Ceará, consegue uma vitória, abre uma vantagem importante com essa vitória e praticamente é campeão cearense. Muito difícil que essa vantagem tão boa do Fortaleza seja revertida pelo Ceará, principalmente se a equipe cearense jogar o nível de futebol que jogaram hoje. O Fortaleza muito bem, o Ceará muito mal. E isso vem sendo uma tônica no campeonato local. E você vê agora o segundo gol da equipe do Fortaleza. 2-0 para cima da equipe do Ceará no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. No Campeonato Baiano, o Bahia vacilou e empatou por 1-1 no primeiro jogo da final do Campeonato Estadual com Bahia de Feira, o Feira de Santana, aliás, hein? O Feira de Santana abriu o placar dentro de casa diante do Bahia, mas não conseguiu segurar. Com muita comemoração, Bahia não teve o domínio que todos esperavam, goleando, não fez, até fiz a enquete no meu Instagram, Bahia goleia, sim ou não? O sim ganhou, mas o Bahia não goleou, muito pelo contrário, empatou.
Nos últimos minutos da partida, o Bahia empata com muita emoção. O Feira de Santana com a menos de primeira. O Bahia empata. Ficou assim, Campeonato Baiano. Primeira partida da final. Bahia de Feira de Santana 1, Bahia 0. Bahia 1.